Olá e sejam bem-vindos ao canal Sagradas Citações. Hoje, falaremos sobre a Páscoa e a ressurreição de Jesus, um tema de grande importância para os cristãos em todo o mundo. A Páscoa é uma celebração que representa a vitória de Jesus sobre a morte e o pecado, e é uma fonte de esperança e renovação espiritual. Neste vídeo, vamos explorar o significado da Páscoa, a importância da ressurreição de Jesus e como os cristãos celebram essa data tão especial. O que é a Páscoa? A Páscoa é uma celebração religiosa que comemora a ressurreição de Jesus Cristo, 3 dias após a sua crucificação. A data é celebrada em todo o mundo por cristãos de todas as denominações, e é considerada uma das datas mais importantes do calendário cristão. A história da Páscoa. A história da Páscoa remonta ao Antigo Testamento da Bíblia. No livro do Êxodo, a Páscoa é descrita como uma celebração judaica que comemora a libertação dos hebreus da escravidão no Egito. Segundo a tradição judaica, Deus enviou 10 pragas ao Egito para convencer o faraó a libertar os hebreus, e a 10ª praga foi a morte dos primogênitos de todas as famílias egípcias. No entanto, os hebreus foram instruídos a marcar suas portas com o sangue de um cordeiro sacrificado para que o anjo da morte passasse por suas casas sem causar danos. Esta celebração ficou conhecida como a Páscoa judaica. A Páscoa na tradição cristã. Para os cristãos, a Páscoa é uma celebração da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus foi condenado à morte por crucificação pelo Império Romano, mas ressuscitou 3 dias depois. A ressurreição de Jesus é considerada um evento milagroso e é vista como a prova de que Jesus era o Filho de Deus. A celebração da Páscoa, portanto, é uma celebração da vitória de Jesus sobre a morte e o pecado. O significado da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus tem um significado profundo para os cristãos. Ela é vista como a prova da divindade de Jesus e como a garantia da vida eterna. A ressurreição de Jesus também é vista como a vitória sobre o pecado e a morte, e é uma fonte de esperança para os cristãos. A importância da Páscoa para os cristãos. A Páscoa é uma das celebrações mais importantes do calendário cristão. Ela representa a vitória de Jesus sobre a morte e o pecado, e é uma fonte de esperança para os cristãos. A celebração da Páscoa também é um momento para refletir sobre a vida de Jesus e sobre a importância da fé cristã na vida das pessoas. Como os cristãos celebram a Páscoa? A forma como os cristãos celebram a Páscoa varia de acordo com a tradição e a denominação. No entanto, existem algumas práticas comuns a todas as igrejas cristãs. Uma das principais tradições da Páscoa é o jejum. Muitos cristãos jejuam durante a Quaresma, que é um período de 40 dias que antecede a Páscoa. O jejum é uma forma de penitência e de preparação espiritual para a celebração da ressurreição de Jesus. Outra tradição comum é a participação na Missa da Ressurreição, que é celebrada no domingo de Páscoa. Durante a missa, é comum que os fiéis acendam velas e cantem músicas especiais em comemoração à ressurreição de Jesus. Muitos cristãos também celebram a Páscoa com a família e amigos. É comum que as pessoas preparem refeições especiais e troquem presentes. Alguns países, como os Estados Unidos, têm tradições específicas para a Páscoa, como a caça aos ovos de Páscoa. O poder da esperança na Páscoa. A Páscoa é uma celebração que está repleta de esperança. A ressurreição de Jesus é vista como um evento milagroso que representa a vitória sobre a morte e o pecado. Esta vitória é uma fonte de esperança para os cristãos, que acreditam que a vida eterna é possível graças à ressurreição de Jesus. A esperança é uma das virtudes mais importantes da fé cristã. Ela é a certeza de que as promessas de Deus se cumprirão e de que a vida eterna é possível. Na Páscoa, a esperança é renovada e fortalecida, e os cristãos são lembrados de que a morte não é o fim, mas sim o começo de uma vida eterna junto a Deus. As principais dúvidas sobre a Páscoa. 1. Qual é o significado da ressurreição de Jesus?
A ressurreição de Jesus é vista como a prova da divindade de Jesus e como a garantia da vida eterna. Ela também é vista como a vitória sobre o pecado e a morte, e é uma fonte de esperança para os cristãos. 2. Por que a Páscoa é uma celebração importante para os cristãos? A Páscoa é uma celebração importante para os cristãos porque representa a vitória de Jesus sobre a morte e o pecado. Ela é uma fonte de esperança e renovação espiritual para os fiéis. Além disso, a Páscoa é uma oportunidade para refletir sobre a vida de Jesus e sobre a importância da fé cristã na vida das pessoas. 3. Como os cristãos celebram a Páscoa? A forma como os cristãos celebram a Páscoa varia de acordo com a tradição e a denominação. No entanto, existem algumas práticas comuns a todas as igrejas cristãs. Muitos cristãos jejuam durante a Quaresma, que é um período de 40 dias que antecede a Páscoa. É comum a participação na Missa da Ressurreição, que é celebrada no domingo de Páscoa. Durante a missa, é comum que os fiéis acendam velas e cantem músicas especiais em comemoração à ressurreição de Jesus. Muitos cristãos também celebram a Páscoa com a família e amigos, preparando refeições especiais e trocando presentes. 4. Qual é o poder da esperança na Páscoa? A Páscoa é uma celebração que está repleta de esperança. A ressurreição de Jesus é vista como um evento milagroso que representa a vitória sobre a morte e o pecado. Esta vitória é uma fonte de esperança para os cristãos, que acreditam que a vida eterna é possível graças à ressurreição de Jesus. A esperança é uma das virtudes mais importantes da fé cristã. Ela é a certeza de que as promessas de Deus se cumprirão e de que a vida eterna é possível. 5. Como posso refletir sobre o significado da Páscoa em minha vida? A reflexão sobre o significado da Páscoa em nossa vida pode ser feita de diversas formas. É possível ler a Bíblia e meditar sobre as passagens que falam sobre a ressurreição de Jesus. É possível também participar de celebrações religiosas e ouvir sermões sobre a Páscoa. Além disso, é importante refletir sobre a própria vida e como a mensagem da Páscoa pode nos ajudar a ser pessoas melhores e mais esperançosas. Chegamos ao fim do nosso vídeo sobre a Páscoa e a ressurreição de Jesus. Esperamos que vocês tenham aprendido mais sobre o significado dessa celebração tão importante para os cristãos. Que essa reflexão possa trazer mais esperança e renovação espiritual para a vida de cada um. Como diz a passagem bíblica de João 11:25-26, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Que essa mensagem possa inspirar e fortalecer a fé de todos vocês.